Beleza. Não, porra. É. Vejo lá as meninas que estudaram comigo, mano. O cara só fica perdendo dinheiro, mano. Beleza. A partir de agora, a aula já está sendo transmitida, beleza? Falou. Bora começar essa porra. Não, beleza. Deixa chegar. Acho que daqui a pouco o Alan tá chegando. Ele mandou mensagem mais cedo. Falou, professor, daqui a pouco tô chegando em casa. Aí eu, porra, beleza, cara. Vamos lá. Ai, cara. Deixa eu ver o que eu faço da vida. Porra, confesso que eu tô cansado. Olha, hoje o dia foi puxado. Hoje o dia foi puxadaço, cara. Tava resolvendo umas questões aqui, tava estudando, tava montando aula. Resolvendo umas questões aqui com a mãe do meu filho sobre a escola dele. Só bronca, cara, só bronca. Mas é assim mesmo, depois piora. Porra, deixa eu só pegar um café aqui, galera. Eu já tô na base do café. Não sei se eu caminho assim, não sei se espinho mostrar assim. Não sei se as paredes vão falar assim, não sei se o travesseiro vai contar assim. Todas as noites que eu vivi com você, se essa cama não nasce, se esse espelho mostrasse. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Fala, macho. Questão 10 aí, rapidinho, pô, do... agrárias. Questões agrícolas. Questão 10? Deixa eu abrir aqui, cara, o material de vocês. Vamos lá, questões agrícolas e agrárias. Beleza, acabei de abrir aqui. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Porra, fiz merda. Acabei de abrir a porra da página e eu fechei. Pronto. Questão 10 é Jardim? Entre B e D, mas eu marquei a B. Só porque falou sobre Roraima no texto. Ah, tá. Eu acho que eu sei qual é a questão. Eu confesso que quando eu fui resolver essa questão, porque eu gosto de resolver a questão, por quê? Porque eu sei que vai gerar dúvidas. Então, eu gosto de ler, justamente para comentar com a galera. Mas a letra B, eu vou já comentar com vocês aqui. Bom, já são 10h33, vamos começar aqui. A galera vai chegando aí. Porque se não tivesse esse que foi tirado de um jornal de Roraima, pô, aí eu não marcaria, eu marcaria Amazonas e Pará, pô. Não é. Amazonas e Roraima. Não, com certeza. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite aí, galera. Boa noite, pessoal que está acompanhando a aula aqui pelo YouTube. Uma boa noite para a galera que está pela outra plataforma aí. Vamos lá. Estava comentando mais cedo aí com Barroncas aí, Jardim, a questão da última aula, como eu falei para vocês. Eu acabei tendo que encerrar mais cedo do que o previsto, devido àquela situação dos cachorros lá em casa que morreram. Aí gerou toda aquela perturbação, aquela preocupação. Aí ainda não se sabe exatamente os motivos, mas gerou todo um problema lá em casa. E isso, de certa forma, acaba atrapalhando tudo aí que a gente faz. Mas não, daqui a pouco, quando vocês entrarem para a polícia, a gente sai fazendo uma limpa lá naquele terreno, naquele ramal. Não, relaxa, daqui a pouco eu corto essa parte aqui da transmissão. Vocês não vão
Vocês não vão ser penalizados, não. Vamos lá. Então vamos lá, galera. De modo geral, eu quero, antes de começar o assunto de hoje, mais uma vez, boa noite a todos aí. Eu quero começar finalizando algumas questões da semana passada, da aula passada, que ocorreu na terça-feira, né, anteontem. Então vamos lá. Só para que nós possamos recapitular a última aula, tá? Nós tivemos aí a parte de questões agrícolas e agrárias, né? Só para nós revisarmos, para que nós possamos entrar no clima da última aula. Nós temos aí no Brasil um país, tá, que desde o processo de colonização sempre foi priorizado, tá, a grande propriedade, o latifúndio. Então nós temos aí hoje no Brasil, tá, uma grande quantidade de grandes propriedades, de propriedades latifundiárias, herança, tá, de um Brasil colonial, e herança dos ciclos econômicos que já já passaram, já existiram em nosso país. Então isso nada mais é do que apenas reflexo de um passado, tá, colonial, ou até mesmo passando ali pelo Império, e na própria República esse modelo, essa estrutura fundiária só se manteve, beleza? No que se refere à questão de gêneros agrícolas, tá? O Brasil sempre foi um país de ciclos econômicos. Começa com a cana. Eu vou puxar os mais importantes, não cabe nessa aula puxar todos, né? Cana-de-açúcar, mais tarde o café, e no momento mais recente a soja, beleza? Isso não significa dizer que esses foram os únicos ciclos econômicos do Brasil. Tivemos outros ciclos, tivemos ali o cacau, tá, na região Nordeste, tá? Tivemos o próprio algodão, tá? Tivemos o que eu vou citar agora já não foi agricultura, né? Não foi introduzido, isso já é extrativismo, mas participaram de momentos históricos aí do Brasil, que foi a borracha, tivemos aí o cacau não, desculpa, a castanha, entre outros aí, tá? Mas, de modo geral, ciclos econômicos, ou seja, atividade agrícola mesmo, os principais, se nós formos puxar na história, nós vamos ter aí a cana, nós vamos ter o café, e a soja hoje sendo responsável por grande parte da quantidade no que se refere a gêneros agrícolas exportados pelo Brasil para outros países aí, tá? Uma questão interessante é que toda essa divisão, tá, essa estrutura fundiária do Brasil, herança, tá, de períodos passados aí, acabou gerando problemas, conflitos sociais no campo, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Nós vamos entender isso daí ao resolver questões, que a partir da segunda metade do século XX, principalmente ali já na década de 70 e 80, tá, nós vamos ter problemas, né, de ordem social no campo, ou seja, a concentração de terras, ou como já caiu em questão de vestibulares, a reconcentração de terras no Brasil, vai acabar gerando, tá, lutas, né, movimentos sociais no campo, visando uma reforma agrária, tá, que nada mais é a reforma agrária do que uma reivindicação, tá, por uma melhor distribuição de terras, principalmente terras, tá, que não estão cumprindo a sua função social. No campo nós temos aí no campo não, desculpa, a terra, de acordo com o que rege a nossa Carta Magna, desculpa, ela tem uma função social. Que é a função social da terra? Produzir. A partir do momento que a terra não cumpre a sua função social, tá, de certa forma, aquela terra deveria ser dada a quem realmente deseja produzir. É o que o MST luta, tá? Ou seja, uma distribuição de terras, principalmente aquelas que são improdutivas. De outro lado, nós temos os grandes produtores rurais, ou seja, aqueles que se uniram,
tá? E formaram a União Democrática Ruralista, ou seja, a UDR. Então, de um lado nós temos o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e de outro nós temos a UDR, os ruralistas, ou seja, os grandes produtores rurais que defendem, tá, a manutenção da propriedade da terra. Tá? Ou seja, resumindo, de um lado MST, que é reforma agrária, de outro lado o UDR não quer essa reforma agrária. Ou, no máximo, a UDR fala: quer fazer reforma agrária, governo, quer fazer reforma agrária, Estado brasileiro, faça, mas faça em terra sua, faça em terras devolutas. E como já caiu em prova, terras devolutas são, resumindo, terras pertencentes à União. Beleza? Outra coisa que é importante nós frisarmos é que a partir da segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 70, no Brasil, não podemos esquecer que essa nossa aula é voltada para, tá, a nossa aula é de geografia do Brasil. Tá? Então, no Brasil, a partir de 70, nós temos aí uma Revolução Verde acontecendo em território brasileiro. Tá? Não exatamente na década de 70. Alguns autores comentam que a partir de 60, ali na segunda metade da década de 60, já tivemos aí a introdução da Revolução Verde. Então, vamos falar de final de 60 e início de 70, beleza? Nós tivemos aí uma introdução de novas técnicas e tecnologias no campo, ou seja, tá? Nós tivemos aí a introdução de insumos químicos, fertilizantes e agrotóxicos, tá? Em algumas questões vai cair como defensivos agrícolas e por aí vai, tá? E, acima de tudo, além dos insumos químicos, os maquinários, os tratores, as colheitadeiras, de modo geral, que vão, de certa forma, alavancar a produção no campo brasileiro. Tá? Isso é importante também frisar. De certa forma, isso já caiu em prova e é bom atentar para esse detalhe. Tá? Mais uma vez, essa modernização não chegou para todo mundo. Essa modernização vai chegar para aqueles que tiveram condições de se modernizar, de pagar por ela. Logo, o pequeno produtor excluído dessa modernização, o que resta a ele é vender a sua propriedade para aquele que tem mais condições, ou seja, isso vai gerar uma concentração, ou, como já caiu em prova, uma reconcentração de terras no campo, tá certo? E essa reconcentração, tá, de terras no campo vai expulsar o pequeno produtor de suas terras, basicamente ele foi forçado a vender, e o que vai restar a esse cara? Se tornar um trabalhador assalariado no campo. Só que esse campo agora está precisando cada vez menos de trabalhadores, ou seja, esse campo precisando cada vez menos de trabalhadores vai fazer com que esse povo migre para a cidade, o famoso êxodo rural, êxodo saída. Como eu citei na última aula, só tu pegar na Bíblia Sagrada dos cristãos, o livro de Êxodo, que relata, inclusive, a saída do povo hebreu do Egito. Êxodo, saída. Então, esse êxodo rural, ou seja, a saída do campo, tá, por parte da grande massa produtora dos camponeses, vai gerar problema na cidade. Mas isso aí já é uma aula, isso já é um problema que foi tratado na aula de urbanização do Brasil, e nós temos essa aula disponível aí. Beleza? Para quem não assistiu. Então, basicamente é isso. O êxodo rural vai fazer com... só autorizar o Alan aqui entrar. Fala, Alan, beleza? Fala, mestre. Boa noite. Boa noite a todos aí. Beleza, Alan. Comecei essa aula, tá com 10 minutos, mas eu ainda estou resumindo, eu tô relembrando o que foi dito na aula passada de questões agrícolas e agrárias. Como vocês bem sabem, eu tive que interromper a aula por motivo de força maior. Então, eu estou só relembrando o que foi dito na aula passada, e daqui a pouco começo em si a aula de hoje. Então, tecnicamente, tu não perdeu nada. Mas, ao mesmo tempo que eu estou transmitindo essa aula para vocês, eu estou gravando pelo YouTube. Se quiser relembrar o que já foi dito, essa aula vai ficar disponível depois para que vocês possam acessar, beleza? Beleza, mas... Show! Então, vamos lá. Então, galera, basicamente é isso. O que vocês precisam entender para resolver uma questão a nível de polícia militar que venha a ser cobrado para vocês aí? Vocês precisam entender o histórico, tá, dos ciclos econômicos brasileiros, principalmente os ciclos econômicos que envolvem gêneros agrícolas, cana, café, soja e outros que já não aparecem tanto, como algodão, tá? Vocês precisam entender a estrutura fundiária brasileira, tá? Ou seja, uma estrutura sempre
beneficiando, agraciando o latifundiário, o grande produtor, em detrimento do pequeno produtor. Terceiro, vocês precisam entender os problemas sociais no campo, e isso cai muito, cara, em prova. Problemas sociais, questões sociais no campo, MST, UDR, tá certo? E o atual cenário econômico agrícola brasileiro. Isso vem caindo muito também em provas, não esqueçam disso. É importante notar essas 4 situações. Tá? Os ciclos econômicos, principalmente, já que a nossa aula envolve agricultura, envolvendo gêneros agrícolas, tá? Nós temos que entender também, tá? As questões sociais no campo. É importante entender um pouco de Revolução Verde e a atual situação, tá, agrícola do Brasil. As políticas agrícolas, o que o Brasil mais exporta, onde se produz, questões sociais, isso é importante entender. Sabendo disso, galera, eu quero resolver algumas questões com vocês. Questão, diga-se de passagem, que envolve a aula passada, beleza? Então, nesse caso, hoje eu mandei para vocês aí a aula. Hoje eu mandei para vocês a aula que envolve demografia, né, população, mas eu quero, nesse momento, passar para vocês, tá? Eu quero resolver questões da apostila passada. Então, peço que peguem, por favor, a apostila que envolve questões agrícolas e agrárias, tá? Aula passada. Tentar matar algumas questões. Eu vou matar de maneira aleatória aqui, beleza? Eu vou matar de maneira aleatória, mas, claro, depois, gerando dúvida em qualquer outra questão, a gente pode resolver. Vocês têm acesso, vocês que são meus alunos, têm acesso direto comigo aí. Beleza? Vamos lá. Todos estão de posse do material aí, cara? Sim. Vinícius, ok? Sim. Jardim, Alan, beleza. Sim. Então, vamos dar uma olhada lá. Ok. Vamos lá. Eu quero que pegue na questão 4, na página... Porra, mais uma vez... Não. Mas a questão 4, não, desculpa. Não, tá certo. Questão 4. Uma questão que caiu no ano de 2021 na prefeitura de Salesópolis. Uma questão desse ano, inclusive. Chegaram a encontrar aí? Questão 4, beleza. Tá? Mais uma vez, é uma questão atualíssima, uma questão que caiu esse ano, hein? Tá? Então, eu estou procurando pegar sempre as questões mais atuais para vocês aí. Então, vamos lá. A questão fala o seguinte: sobre a Revolução Verde ocorrida no Brasil a partir da década de 60. Olha aí, ó. Nessa questão, o autor já não colocou década de 70, ele já colocou década de 60. Então, Pablo, década de 60 ou década de 70? Isso é relativo. Tem gente que tem autor que coloca década de 60, tem autor que coloca década de 70 e por aí vai. Então vamos lá. Sobre a Revolução Verde ocorrida no Brasil a partir da década de 60, é correto afirmar que a letra A foi uma revolução armada em defesa da Amazônia? Não, pô. Tu sabe que Revolução Verde nada mais foi do que uma introdução de novas técnicas e tecnologias no campo. Então, não cabe a letra A. Letra B está relacionada às mudanças das técnicas na produção agropecuária. Correto, cara. Letra B, sem dúvida, sem medo de errar. Tá? A letra C fala que foi uma revolução pacífica em defesa da Amazônia. Errado. E letra D fala que foi quando o Exército Verde teve um embate contra a União Soviética. Porra! Quem errar essa questão merece ir pro inferno, né, cara? Então, galera, de modo geral, letra B, questão de nível fácil. Quem errar uma questão dessa merece ir pro inferno, beleza? E na sequência, cara, eu já engato a questão 5 com vocês aí. Questão 5 fala sobre modernização agrícola. Vamos lá. Também uma questão desse ano, uma questão muito atual. Vamos lá. O termo fronteira agrícola é utilizado para, letra A, designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Letra B, designar o avanço do meio natural sobre a produção agropecuária. Letra C, divisa entre países com diferentes tipos de produção. E letra D, divisa entre estados com diferentes tipos de produção. Galera, uma questão muito simples. Fala sobre fronteira agrícola, tá? Que nada mais é do que a letra A, o que a letra A está dizendo, designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Pode marcar sem medo, cara. Vamos lá, rapidão. Galera, quando eu falo em fronteira agrícola, é importante que vocês entendam, rapidão. Quando eu falo em fronteira agrícola, é importante você notar, você concurseiro, tá? Que
nós temos aí diferentes momentos de avanço de fronteira agrícola. Vamos começar aí pela década de 60, tá? Nós temos, então, a soja, um dos principais produtos exportados pelo Brasil hoje, na verdade, o principal produto, tá? Exportado pelo Brasil hoje. Ela começa até então a ser cultivada na região sul e avança, tá, para a região centro-oeste e sudeste. Tá? Mas a região sudeste vai ceder espaço para a soja, mas é para o centro-oeste que essa soja mais se expande. Então, eu posso dizer que na década de 60 e década de 70, tá, a soja teve a sua expansão principalmente ali para a região centro-oeste, sobre o bioma de Cerrado. Não só a soja, galera, o gado também, beleza? Mas eu vou falar especificamente da soja. Tá? Então, o avanço da fronteira agropecuária ou fronteira agrícola, tá? Depende de como a questão abordar, ela vai avançar para a região centro-oeste. E, na sequência, né, anos mais tarde, ela vai avançar para o sul da Amazônia, mas também avança, senhores, ali para o sudeste da Amazônia. Tá? Hoje, galera, tá, tem uma região, cara, que pega 4 estados: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É uma região, senhores, para onde os grãos, no caso, e entre eles o grão da soja, que é o principal, tem avançado muito. Tanto que as iniciais desses estados, tá, já caíram em prova como região da Mapitoba: Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Anota, cara, Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É uma região para onde os grãos, para onde a soja tem avançado com bastante frequência, tem avançado com muita força. E essa região da Mapitoba já foi cobrado muito em prova. Então, é bom que tu atente para isso aí, beleza? Tranquilidade, galera? Até aí, alguma dúvida? Até aí, alguma pergunta? Paulo, pode falar. Nas aulas lá do segundo ano, pô, tu falava muito sobre essa nova fronteira agrícola aí, porque ela podia vir com outro nome. Aí por que tu não citou esse nome, que é o sim. arco do desmatamento? Os arcos, realmente. O arco do adensamento. Adensamento? Tá correto o adensamento? Isso, tá correto. Só desmatamento. Não, tá correto. Vamos lá. Nesse caso, essa região, ela tem vários nomes, tá? Então, o que acontece? E o que já caiu em prova em outros concursos aí, tá? Essa região, que inclusive, diga-se de passagem, nessa região que vai ali, ó, do sul da região amazônica, ali pegando desde o Acre, ela forma um arco no território brasileiro. Ela vai do Acre, pegando o sul do Amazonas e norte do Mato Grosso e avança pelo sudeste do Pará, chegando ao Maranhão, beleza? Essa região, pelo fato de formar um arco, inclusive os mapas que mostram isso em questões de concursos, eles deixam isso bem claro ali. Essa região, tá, ela já caiu com outros nomes em prova. Então, te prepara para anotar aí. Nós temos aí, essa região já caiu em prova como arco do desmatamento, beleza? E não é muito difícil você entender. Arco do desmatamento, tá certo? No caso, seria aí, senhores, a região que apresenta um elevado índice de desmatamento. Floresta sendo derrubada para dar lugar, tá, a pasto, né, para a criação de gado, e os campos que vão ser cultivados soja. Então, para plantar ou para criar gado, eu tenho que desmatar. Então, por isso que essa região ficou conhecida como Arco do Desmatamento. E, galera, qual é a forma ainda mais barata de se limpar um terreno que não seja atacando fogo? Então, galera, com o elevado índice de queimadas nessa região, essa região que ora era chamada de Arco do Desmatamento, também passou a ser chamada de Arco de Fogo, devido à grande quantidade de queimadas nessa região. Beleza? Tá? Em 2003, se não me falha a memória, o governo do PT, o governo do Lula, rebatizou essa região que ora era chamada de Arco do Desmatamento ou Arco de Fogo. E ao rebatizar, essa região passa a ser chamada de Arco do Adensamento. Tá?
Então, arco do adensamento. Ou já caiu em prova como arco do povoamento adensado. Tá? Então, já caiu em prova com esses nomes aí. Então, vamos lá. Já caiu como arco do desmatamento, arco de fogo, arco do adensamento, arco do povoamento adensado. Então, pode cair com esses nomes aí. Se apareceu na tua prova arco de fogo, arco do desmatamento, arco do povoamento ou arco do povoamento adensado, acho que é isso, pode marcar. Eles tratam da mesma região, que é a região que mais sofre com desmatamento, que é o norte do Mato Grosso, sul da Amazônia, pegando o sudeste do Pará. E, galera, atenta comigo, não é muito difícil você entender que é justamente nessas áreas, já que eu tenho uma expansão, tá, da agricultura patronal, só para deixar claro, agricultura empresarial, agricultura patronal, esses dois nomes, agricultura empresarial, agricultura patronal, tá? A agricultura feita por grandes produtores de terra, ou seja, aquela agricultura, tá, em larga escala, feita por grandes latifundiários aí, seja para criar gado, seja para plantar soja. Tá? Então, é o grande produtor. Agricultura empresarial ou agricultura patronal. Beleza? E, mestre, então a resposta outra vez, essa questão 5 é? A resposta... Não, Alan. Tu confundiu, Alan. Designar o avanço do meio natural sobre a produção agropecuária. Tu trocou as bolas, Alan. É a letra A. Designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural, ou seja, é a soja e o gado invadindo a floresta, beleza? Isso, tu inverteu. Isso. Se você lê rápido, você confunde, parceiro. Então tem que tomar cuidado nessas pegadinhas aí. Beleza? Algumas bancas adoram inverter algumas questões. Tranquilidade, galera? Então, é bom atentar para esse detalhe aí. Vamos matar mais uma antes de dar início à nossa aula. Enfim, a nossa aula de hoje, né? Isso aqui ainda faz parte da aula passada aí. Galera, eu queria resolver com vocês uma outra questão, tá? Que envolve... Deixa eu ver aqui. Eu queria resolver uma questão sobre o êxodo rural. A questão número 7, galera, logo na sequência aí, ó. Tá? Que aí a gente já pega problemas sociais no campo e motivados pelo êxodo rural. Então, vamos lá. Senhores, a questão 7, tá? Inclusive, mais uma vez, outra questão de 2021, tá? Uma questão ali que aconteceu... foi para a prefeitura de Crato, no Ceará. A questão fala o seguinte: sobre êxodo rural no Brasil, é correto afirmar. Porra, cara, esse tipo de questão é o melhor tipo de questão que tem. Por quê? Porque tu mata por eliminação. Bora ver como é que fica isso aí. Primeira afirmativa. Ao longo da segunda metade do século XX, os movimentos migratórios no país foram marcados por intenso êxodo rural, que levou milhões de pessoas a migrar do campo para a cidade. Então vamos lá, galera. Quais foram os motivos para que o êxodo rural fosse intensificado? Comentei com vocês agora há pouco. A partir da segunda metade do século XX, tá? A partir da segunda metade do século XX, nós vamos ter o quê? A Revolução Verde acontecendo no campo brasileiro. A Revolução Verde nada mais foi do que a introdução de novas técnicas e tecnologias. Logo, uma grande quantidade... poucos produtores, aqueles que tinham mais condições, aqueles que eram mais abastados, que apresentavam uma melhor condição financeira, conseguiram se modernizar, em detrimento do pequeno produtor, que não conseguiu. Logo, isso vai gerar uma reconcentração de terras no campo, porque o pequeno produtor se vê forçado a vender sua propriedade para o grande produtor, não vai conseguir competir com o cara, não tem como se modernizar, então esse cara vai vender a sua propriedade e se transformar em mão de obra no campo. Logo, esse campo está precisando cada vez menos de trabalhadores, esse cara que vendeu sua propriedade e não tem mais espaço no campo, vai migrar para a cidade.
Tudo isso acontece, senhores, ao longo da segunda metade do século XX, a partir de 60, 70 ali. Então, essa primeira está correta. Sabendo que a primeira está correta, eu já elimino letra B, já elimino letra D. Então, letra B e letra D de dado, já elimino aí. Beleza? Vamos para a segunda afirmativa. O êxodo rural no Brasil foi intensificado a partir da década de 90. Senhores, década de 90, o êxodo rural no Brasil foi intensificado a partir da década de 60 e 70, que é quando começa a Revolução Verde. Então, senhores, a segunda afirmativa não cabe, tá? Então, nesse caso, sabendo que a segunda afirmativa não cabe, eu já elimino a letra A e já elimino a letra C. Ou seja, só resolvendo essas duas afirmativas, eu já cheguei na resposta correta, que é a letra E. Beleza? Mas estamos aqui para comentar e não somente para dar o gabarito. O gabarito eu posso passar para vocês a qualquer hora. Inclusive, ao final da aula, eu passo o gabarito da apostila. Você que resolveu, já confere. Você que não resolveu, já fica com o gabarito aí, para que quando resolver, olhe o gabarito, vê o que você conseguiu resolver. E se bater dúvida, me manda mensagem, parceiro. Eu estou aqui para isso. Mas vamos resolver a terceira aí. Dentre os fatores que impulsionou a saída de milhares de camponeses no campo foi a expropriação de terras, que obrigou muitos agricultores a vender suas propriedades para pagar dívidas contraídas com bancos. Correto, galera. Não é todo mundo que teve condições de se modernizar. E aqueles que tentaram se modernizar ainda não conseguiram. É difícil, cara. Tem que ter capital, tem que ter condições. Então, isso não tá acessível a todos. Beleza? Então, terceira afirmativa está correta. Quarta, podemos dizer que o processo de mecanização das lavouras, especialmente pelo uso de máquinas e implementos agrícolas, nada influenciou para o êxodo rural. Porra, como assim nada influenciou? Se ele foi o principal motivo do êxodo rural. Então, senhores, quarta está incorreta. E a quinta, né? A ampliação da legislação trabalhista, no qual estendeu os mesmos direitos já conquistados pelos trabalhadores, pelos demais trabalhadores, não foi responsável pelos empregadores. Peraí, que eu perdi o tempo da questão, foi mal. A ampliação da legislação trabalhista, no qual se estendeu os mesmos direitos já conquistados pelos demais trabalhadores, não foi respeitada pelos empregadores no campo. Foi outro fator que contribuiu para o êxodo rural. Ou seja, nós temos que entender que, nesse momento, o Brasil já era um país urbano, década de 70, tá certo? E que muitas conquistas dos trabalhadores das indústrias, ou seja, trabalhadores da área urbana, conquistados lá com Getúlio Vargas, diga-se de passagem, não foram repetidos pelos empregadores no campo. Ou seja, muitos empregadores no campo, muitos fazendeiros não respeitaram a legislação trabalhista. Isso, de certa forma, motivou muita gente a buscar melhores condições de vida, tá, na cidade, em vez de ficar no campo. Beleza, galera? Então, uma questãozinha aí. Uma questão, eu considero, de nível moderado. Não é difícil, mas também não está tão fácil. Mas um pouquinho de raciocínio você consegue resolver. Beleza, galera? Até aí. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilidade? Porra, beleza. Então, galera, essas questões que eu resolvi agora com vocês, eu queria ter resolvido na aula passada. E não tive tempo, não tive como por causa daquela situação toda. Mas está aí, resolvemos, tá? Daqui a pouco vocês vão resolver as demais questões. Quem não resolveu, o gabarito vai chegar para vocês. E a partir desse momento eu vou dar início à nossa aula de hoje, que fala sobre questões... crescimento populacional, demografia brasileira, ou seja, população brasileira, crescimento e outros aspectos aí. Tranquilidade? Então vamos lá. Estamos com água, só para deixar claro, tá? Que pena que estamos com água. Porra, essa água tá gostosa pra caralho. Acho que é a sede, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu logo abrir a nossa apostila de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui. Faça 2. Sobre as questões sociais no campo. Por que não vem muito assim, fazendo relação à pauta indígena, só mais ao MST?
É porque, na verdade, Jardim, grande parte dos embates, tá, ocorre entre o MST e a UDR, ou seja, ocorre entre ah, os trabalhadores, né, que foram excluídos, expulsos do campo, e os grandes produtores, os latifundiários. Mas não significa dizer que não tenha conflitos entre indígenas e grandes produtores de terra, grandes fazendeiros. Inclusive, quando se fala em conflitos de terra envolvendo indígena e envolvendo indígena, nós vamos ter aí, desculpa, tanto o conflito entre fazendeiros, latifundiários e indígenas, ali na região amazônica, mais precisamente ali naquela região do sudeste do Pará, que tem muito, tá? Mas no sul do Amazonas também tem pra caramba, tá? Mas nós vamos ver também conflitos entre indígenas e principalmente aquela galera que utiliza e explora a terra para fins de garimpo, tá? Então é muito comum também conflito entre garimpeiros e indígenas, tá? Então não é muito comum, Jardim, mas também não é tão incomum cair uma questão dessa em prova. Inclusive na própria apostila tem questões envolvendo indígenas aí, beleza? Eu não vi tudo, não, mas tá beleza. Dá uma olhada depois. Se não tiver, cara, posso fazer um complemento dessa apostila. Matou toda essa questão e tu tem necessidade de resolver mais questões, pode mandar que eu seleciono mais umas 15, mais umas 20 questões aí. Se tiver tempo para resolver e quiser, parceiro, beleza. Mas eu separo, assim, pelo menos mais umas 5 questões só envolvendo conflitos entre indígenas, tá? E garimpeiros, poceiros, grileiros de terra, beleza? Vamos lá. Senhores, a partir desse momento, eu começo a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje falando sobre demografia brasileira, ou seja, população brasileira, crescimento populacional, estrutura da pirâmide etária e quais as perspectivas, tá, de crescimento da população brasileira. Então vamos lá, galera. Quando se fala em população brasileira, vamos entender todo o processo que deu origem à população brasileira, tá? A população brasileira, ela é uma população muito miscigenada, ou seja, o processo de miscigenação ocorreu, tá? Por quê? Porque aqui em território brasileiro já existiam indígenas, tá certo? Então o europeu vem, tá? Nós vamos ter um choque de culturas entre indígenas e nós vamos ter o europeu de outro lado, tá? O europeu, claro, um primeiro encontro mais ou menos amistoso, mas o europeu veio com a intenção de explorar o território brasileiro. Logo, automaticamente ele vai precisar de escravos e vai tentar escravizar o indígena. Consegue, em parte, mas depois os indígenas, claro, vão se rebelar, não vão aceitar de bom grado essa exploração, tá? E não vão aceitar ser escravos, e automaticamente entra na história, tá, uma outra população que, trazida de maneira forçada do continente africano, foi introduzida em território brasileiro, que é o negro, tá? Então, nós vamos ter aí, basicamente, no processo de formação da população brasileira, nós vamos ter o indígena, que aqui estava, o europeu, que aqui chegou para dominar, e o negro, que foi trazido para trabalhar na condição de escravo. A princípio, tá, nas lavouras de cana, tá, ali na região Nordeste, basicamente na região Nordeste, devido à grande quantidade de cana-de-açúcar que ali naquela região foi introduzido, e o motivo eu já discuti com vocês, solo de Massapê, que é um solo muito fértil, naquela região ali da zona da mata nordestina, não somente na zona da mata, mas principalmente, tá certo? E, no caso, nós temos aí, então, o processo de formação da população brasileira e o motivo dessa miscigenação. Claro que não foram os únicos povos a aqui chegarem, mas foram os principais. Nós vamos ter também mais tarde aí uma leva de orientais chegando aqui também. Mais tarde aí nós vamos ter também a população vinda ali do Oriente Médio, mas isso aí já não foi em grande quantidade em relação ao negro, ao indígena e ao europeu. Beleza, tá certo? Agora vamos avançar um pouco na história, avançando um pouco mais, tá? Nós vamos entender
principalmente a partir do século XX, tá? Nós vamos entender aí o crescimento da população brasileira. Tá? Galera, antes do século XX, né, ou então pelo menos até antes da década de 30, quando o Brasil começa a passar por um processo mais significativo de urbanização, mais uma vez, porque a partir de 30? Nós não podemos esquecer, tá, que o processo de urbanização está diretamente ligado ao processo de industrialização. Tá? Então, o Brasil começa efetivamente a se industrializar com Vargas, efetivamente, não somente, atenta bem para os termos aí. Então, o Brasil passa efetivamente a se industrializar com Getúlio Vargas. Tá? E essa industrialização ganha força com Juscelino e ganha mais impulso ainda com os militares, quando eles chegam ao poder e o Brasil passa, tá, por um crescimento, por uma expansão industrial considerável. E, galera, mais indústria, mais gente migrando para as cidades, para tentar uma condição de vida melhor em áreas urbanas. Então, toda essa transição da população do campo em direção às cidades, o que nós vimos mais cedo na aula de questões agrícolas e agrárias, que eu dei aquela explicação, o êxodo rural vai gerar uma transformação, uma mudança, principalmente no crescimento da população. Por quê? População antes predominantemente rural, tá? Essa população predominantemente rural, quando o Brasil era um país predominantemente rural, nascia muita gente, mas em compensação morria muita gente, ou seja, no campo tudo é mais difícil. Tá? Então, de certa forma, nós vamos ter um Brasil onde a taxa de natalidade apresentava elevados níveis. Vocês sabem que no campo, tá, a taxa de natalidade ela vai ser mais elevada, mas em compensação, as taxas de mortalidade também são bem elevadas. Quando eu falo as taxas de mortalidade, eu me refiro desde a mortalidade infantil, tá certo? Nascia muito menino, mas morria muito menino, tá? Parece até brincadeira, mas no campo, devido a uma condição mais limitada, tinha muito menino que morria logo nos primeiros anos de vida, tá? Ou ao longo do primeiro ano de vida, tá certo? Que nesse caso vai se configurar a mortalidade infantil, ao longo do primeiro ano de vida aí, tá? Menino morria de verme, parceiro. Hoje em dia é inadmissível na cidade uma criança morrer de verme, nem morre mais de verme, porque já sai da maternidade abarrotada de vacina, ou ao longo do primeiro ano de vida toma vacina pra caramba, tá? Então, nesse caso, mulheres, muita mulher morria no parto, parceiro. Então, nós tínhamos uma quantidade muito grande de nascimentos, mas o número de óbitos acompanhava, sem contar que a própria expectativa de vida não era elevada. A própria expectativa de vida, senhores, ela era, tá, reduzida, ou seja, a população não vivia tanto, tá? A partir do momento que a população começa a migrar para as cidades, tá, atraída pelas indústrias, tá, essa população começa a adquirir um novo padrão comportamental. Tá? Vamos às mudanças. População que antes estava no campo e agora está na cidade, apesar de as cidades não estarem preparadas para receber todo esse contingente populacional que estava vindo do campo em direção às cidades, mesmo tendo uma periferia não preparada para receber toda essa população que migrava do campo em direção à cidade, a população tinha mais acesso, tá, a tratamento médico. Era muito mais fácil. Tá? E, com o tempo, o saneamento básico foi fazendo com que as pessoas, tá, tivessem um pouco mais de o mínimo de higiene pessoal, ou seja, de qualquer forma as pessoas começaram a ter mais acesso a saneamento básico e isso ajuda, tá, a reduzir uma das taxas, tá, que é a taxa de mortalidade. Então vamos lá, no campo nascia muita gente e morria muita gente. A população crescia, mas crescia num ritmo não tão considerável. A partir do momento que a população vai para a cidade, tá? E ainda tem aqueles hábitos do campo, inclusive de ter muito filho. Ai, caralho, quem sou eu? Então vamos lá. Então, a partir do momento que a população vai para a cidade e a taxa de mortalidade começa a cair,
nós temos aí, senhores, aquilo que nós vamos chamar de explosão demográfica, que é um período de elevado crescimento populacional. Mas aí, atenção, tem muitas questões de concursos que elas falam assim, ó, com a migração de população, da população para as grandes cidades, para os grandes centros urbanos, devido ao êxodo rural, população que saiu do campo e foi para a cidade em busca de melhores condições nas indústrias, procurando trabalho nas indústrias, houve uma explosão demográfica correta. A população saiu do campo, foi para a cidade e automaticamente houve explosão demográfica. Só que as questões de concursos costumam colocar isso aqui, ó, né, devido ao aumento da taxa de natalidade. Errado. Tá? A população nesse momento da história, com esse êxodo rural, com a população saindo do campo e indo para a cidade, não vai ter uma explosão demográfica porque começou a nascer mais menino. Vai ter explosão demográfica porque começou a morrer menos gente. Então, as taxas de natalidade no campo eram elevadas, mas as de mortalidade também. Então, a população crescia num ritmo não tão considerável. A partir do momento que a população na cidade começa a morrer menos, a população cresce muito. Mas essa explosão demográfica se dá pela redução da mortalidade. Em um segundo momento, ali a partir já da segunda metade do século XX, a população na cidade começa a ter menos filhos. Motivo: na cidade, o custo de vida é mais elevado, então, pessoal, ter muito menino não é vantajoso, não. Tá? Até porque, senhores, no campo, tá? Só para deixar claro, voltando lá para aquele momento que a população ainda se concentrava em maior parte no campo era vantajoso ter muito filho, porque mais filhos no campo se transformam automaticamente em mais mão de obra para ajudar, tá? Na propriedade da família. Na cidade já não é mais vantajoso ter muito filho. Não é mais vantajoso por quê? Simplesmente porque já é mais despesa. Então, a população morando na cidade, tá? E esse é maior custo de vida em morar nas cidades, sem contar que as mulheres também começaram a ter menos filhos. Por quê? Porque as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho na cidade, somente o homem como provedor da casa já não era suficiente. Então, as mulheres, para auxiliar na renda, também começaram a entrar no mercado de trabalho. E mulher que trabalha automaticamente vai começar a ter menos filho. E, galera, métodos contraceptivos também foram inseridos, planejamento familiar, e isso fez com que a taxa de natalidade também reduzisse e a população brasileira continuasse crescendo, só que agora num ritmo cada vez mais lento. Tá? Inclusive, senhores, já caiu em provas de concurso público uma questão, cara, que ela é uma típica pegadinha aí para a galera, e muita gente cai. Aparece um gráfico de crescimento da população brasileira, aí aparece um gráfico caindo, crescimento da população brasileira, e o gráfico indo para baixo. Aí olha só a pegadinha, o autor dessa questão, o elaborador dessa questão fala que a população brasileira está diminuindo. Errado. Esse gráfico só mostra que a população brasileira continua crescendo, só que num ritmo cada vez mais lento. Eu gosto de fazer uma analogia a um carro que está viajando numa estrada qualquer. O carro está viajando a 100 km por hora. O carro está avançando. É como se a população brasileira estivesse crescendo. De repente, esse carro começa a reduzir a velocidade dele para 80, 70, 60, 50. Esse carro continua avançando, parceiro. Só que agora num ritmo mais lento. Então, eu gosto de fazer uma analogia em relação ao crescimento da população. Antes, a população crescia num ritmo muito acelerado. Hoje, ela reduziu o ritmo de crescimento, porém, continua crescendo. A população brasileira vai alcançar um nível de estabilização, acho que mais ou menos, segundo o IBGE, lá por volta de 2040. Eu acho que, para ser mais exato, entre 2040 e 2050, a população brasileira vai passar por uma estabilização do crescimento. E, a partir disso, ela já vai começar, sim, a diminuir. Tá? Então, galera... Tem mais idosos, né? Mais idosos, exatamente. Então, galera, de modo geral, hoje
num passado aí, na década de 50, por exemplo, o Brasil era um país que apresentava uma base, ou uma pirâmide etária. Mais uma vez, a pirâmide etária é aquele gráfico que mostra a estrutura da população por gênero, homens e mulheres, e por idade, etária, né? Então, idade. Crianças, jovens e adultos e idosos. Então, o Brasil já foi um país que apresentou uma base muito larga e um topo muito estreito, ou seja, um formato bem piramidal mesmo, né? Tá? Nesse caso, muito menino e menos idosos. Significa dizer que nascia muita gente e a expectativa de vida no Brasil já não era tão boa, ou seja, os idosos não viviam tanto que eram menos idosos. Porém, essa configuração da pirâmide vem mudando, senhores. Tá? A base começou a diminuir e o topo começou a aumentar. Tá certo? Então, significa dizer que hoje... Oi, Alan, pode perguntar. Sobre essa questão, eu estava assistindo até uma entrevista aí sobre a questão de 2050, né? Sim. Que vai ter um aumento de muitos idosos e poucos jovens. Sim. Isso é uma preocupação desde agora, né? Sobre a questão da previdência, né? Como vai ser quando chegar em 2040, por aí assim, vai ter mais idosos do que jovens? Como é que vai funcionar a questão de trabalho no Brasil? Sim, Alan, bem interessante, bem válida a tua questão aí, a tua pergunta. Por isso, Alan, que lá no governo Temer, não sei se vocês lembram, acredito que sim, porque isso aconteceu em 2016 e 2017, começou uma série de reformas, inclusive uma série de reformas na Previdência, e o Guedes está botando isso adiante, né, em diante, no caso, que é reformar a Previdência para que as pessoas comecem a se aposentar mais tarde. Se aposentar mais tarde, por quê? Se aposenta mais tarde, simplesmente tá pelo fato de, se todo mundo começar a se aposentar, o brasileiro está vivendo mais, e se aposentar cedo, automaticamente isso vai gerar um peso para a Previdência Social. Eu vou ter muita gente aposentada e isso vai gerar um desequilíbrio. Então, essa questão de rearrumar a questão previdenciária é justamente para fazer com que a população trabalhe um pouco mais, ou seja, quer se aposentar cedo, então tu vai se aposentar, mas não vai se aposentar com o teu salário integral. Quer se aposentar com o teu salário integral, tu vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, por isso que houve, nesses últimos anos de governo, desde o Temer até o atual governo do Bolsonaro, uma série de medidas para tentar fazer com que a população trabalhe por mais tempo. Por que trabalhar por mais tempo? Para que não gere esse peso todo para a Previdência, senão isso vai gerar um rombo gigantesco aí. Já está gerando, na verdade. Pode falar. Será que eles podem fazer assim, não sei se... Eu acho que é bem difícil. Hoje a mulherada pensa ter, no mínimo, um casal pensa ter, no mínimo, um filho, né? Ou então, nenhum. Na verdade, no máximo, nela. No máximo, um filho. No máximo, é verdade. Uhum. E será que eles podem, assim, fazer com que eles possam incentivar o casal ter 2, 3? Porque se a gente só tem um, já não entra até aquela estatística, né, de família, né? Porque... Será que daqui a alguns anos, algumas décadas, pode fazer incentivo aos casais para ter 2, 3, para aumentar mais essa questão de... Beleza. Isso aí, no caso, isso daí, Alan, entra no caso em política natalista, né? O que vai acontecer? Tá? É aquele cálculo muito simples. Um casal, quando resolve não ter nenhum filho, contribui de maneira negativa para o crescimento da população. 2 pessoas vão morrer e nenhuma vai ficar no mundo. O casal resolveu ter um filho, continua contribuindo para um crescimento negativo. Por quê? Porque 2 pessoas vão morrer e só uma vai ficar no mundo. Somente a partir do segundo filho é que um casal contribui para um crescimento nulo. 2 pessoas morrem, mas 2 pessoas ficam em lugar. A partir do terceiro filho é que o casal contribui para um crescimento positivo, ou seja, morrem 2, mas ficam 3. Só que os casais estão tendo cada vez menos filhos, logo, um filho, no máximo 2, e muita gente não quer ter nenhum, tá? E claro, isso vai fazer com que a população, a base da pirâmide fique mais estreita e o topo da pirâmide fique mais largo.
tá? Então, isso vai acontecer sim, não tenha dúvida. E quem sabe, num futuro, nós tenhamos aqui no nosso país uma política natalista, uma política de incentivo à natalidade, tá? Como já existe em países da Europa, como existe no Japão, uma política de incentivo à natalidade. Na França, por exemplo, isso já existe, tá? E como são esses incentivos? No caso, esses incentivos ocorrem na forma de aumentar o período de licença maternidade ou dar uma licença maternidade maior, não só para a mãe, mas como para o pai. Entendeu? Então, existem várias políticas de incentivo. Existe auxílio financeiro. Tá? Então, no Brasil não chegamos nesse nível, mas em países europeus, tá? Isso já é realidade. A França é um exemplo nisso aí. Tá? Então, galera, beleza? Então, para que nós possamos entender isso aí, para que nós possamos fechar essa nossa aula de hoje, tá? Nós vamos tentar entender da seguinte forma. Hoje, tá? O Brasil é um país que apresenta... O Brasil é um país predominantemente urbano. Num passado, quando nós éramos predominantemente rurais, um país predominantemente rural, tá? A taxa de natalidade era muito elevada. Se tinha muitos filhos, mas, mais uma vez, no campo era vantajoso ter muito filho. Mais filhos, automaticamente, mais mão de obra. Com a transição de um país rural para um país urbano, tá? Com a transição de um país rural para um país urbano, automaticamente já não é mais vantajoso ter muito filho, tá? Então, houve uma mudança, tá, na estrutura. A população começou a ter cada vez menos filhos, menos despesas, tá? Automaticamente, sem contar que a entrada da mulher no mercado de trabalho, a introdução de novos métodos contraceptivos, tudo isso contribuiu para que a taxa de natalidade fosse reduzida, tá certo? Só para deixar claro, senhores, são alguns termos que caem para caramba em concurso público, eu espero que os senhores anotem. Eu sei que essa aula vai estar gravada e vocês podem assistir depois e tudo mais, e até fazer as anotações com mais calma, mas eu quero que vocês entendam alguns termos aí que costumam cair em prova. Por exemplo, taxa de natalidade, tá? É o número de nascimentos, beleza? Taxa de mortalidade. Taxa de natalidade, número de nascidos vivos, beleza? Taxa de natalidade, tá? Que é o número de nascimentos aí, beleza? Tem a taxa de mortalidade. Aí, porra, já fica bem claro, né? Que é o número de óbitos, né? Esses termos que eu estou colocando para vocês, eles são muito cobrados em prova e é bom entender. Então, natalidade, número de nascimentos. Mortalidade é o número de óbitos, tá certo? E eu quero deixar bem claro, tá? Existe... a taxa de mortalidade e existe a taxa de mortalidade infantil. Eu citei mais cedo, não sei se os senhores prestaram atenção, tá? Mas vamos lá. Até um ano, né? Isso, a taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos, tá, de crianças que não completam o primeiro ano de vida. Então, se a criança morreu, tá, após o parto, se a criança morreu meses após nascer e não chegou a completar o seu primeiro ano de vida, entra para a mortalidade infantil, beleza? Tá? Então, nós temos natalidade, número de nascimentos, mortalidade, número de óbitos, mortalidade infantil, tá? Óbitos antes de completar o primeiro ano de vida. Porém, existe uma outra taxa que é chamada taxa de fecundidade. Muita gente confunde na hora de fazer uma prova taxa de natalidade com taxa de fecundidade, beleza? Taxa de natalidade é o número de nascimentos e a fecundidade é o número médio de filhos por mulher, beleza? Natalidade, número de nascimentos, fecundidade, número médio de filhos por mulher. Atenta para isso aí, que isso é importante. Beleza? E um outro termo que cai bastante em prova aí, cara, é crescimento vegetativo. Aqui em prova também já caiu como crescimento natural. Então, vamos lá.
crescimento natural ou crescimento vegetativo. Nada mais é do que o resultado da equação taxa de natalidade menos mortalidade é igual a crescimento vegetativo. Então, tu pega a taxa de nascimentos, subtrai pela taxa de óbitos e o resultado disso é o crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo. Beleza, galera? Tranquilidade? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Beleza? Show! Vamos lá. Então, galera, outra questão que eu quero mostrar para vocês aí, tá? Então, nesse caso, a taxa de natalidade, o crescimento da população brasileira, ela vem diminuindo bastante, tá certo? Ela vem diminuindo muito, tá? E nesse caso, o que explica isso? Tá? Uma redução na fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher está diminuindo. Tá? Isso é importante. Mais uma vez, motivos para a fecundidade. Se a fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, vai diminuir, automaticamente a taxa de natalidade também vai diminuir, não tem jeito. Beleza, Alan? Tá de volta aí? Beleza, não sei o que aconteceu não, travou. Tranquilo. Nesses últimos 2 minutos, Alan, deu uma informação importante, mas eu falei sobre taxa de natalidade, a diferença entre taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade. Fecundidade, né? Isso. Eu falei sobre taxa de natalidade, taxa de fecundidade. Isso. Taxa de mortalidade infantil e crescimento vegetativo. Então, cara, essa explicação ficou gravada aqui. Depois tu assiste de novo essa parte da aula que tu vai entender melhor, beleza? Beleza. Tranquilo. Ficou mais ou menos aí nas 1 hora de aula, ficou mais ou menos aí por volta do minuto 57. No minuto 57 essa explicação foi dada. Então tu já dá uma olhada nisso aí, tá? Então vamos lá. É só repetir, né? Natalidade, fecundidade, a taxa de mortalidade infantil e o crescimento vegetativo. Tá? Que também o crescimento vegetativo também pode ser chamado de crescimento natural, beleza? São alguns termos que costumam cair bastante em prova e costumam levar muito concurseiro ao erro, por confundir um com o outro aí. Fala, Jardim. Sobre o crescimento natural, né, ou vegetativo, assim, é a diferença, né? Sim, aí, sim. Quando tiver mais nascidos vivos, vai ser crescimento natural positivo, é? Positivo, quando tiver mais mortes, será crescimento natural negativo. Negativo. O crescimento pode ser positivo, nulo ou negativo. Nasceu mais do que morreu, positivo. Se mantém na mesma proporção, nulo. Se morre mais do que nasce, negativo. Basicamente é isso. É matemática. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, galera. Hoje, o que nós podemos falar de Brasil? O Brasil hoje é um país considerado jovem, porém já se encaminhando para um país mais maduro, um país já de população idosa, tá? Então nós temos aí essa fase, nós chamamos de transição demográfica. O Brasil já foi um país, tá, de crianças, passou para um país predominantemente jovem, mas que já se encaminha para um envelhecimento da sua população. Tudo isso se dá porque aumentou a expectativa de vida, ou seja, os idosos estão vivendo mais e com melhor qualidade, tá? Porra, tem idoso aí que tem uma saúde mais sólida do que a nossa, cara, que somos jovens aí, entendeu? E assim, porra, não, tem idoso aí, cara, que tá dando de 10 na gente aí, porra. Os caras estão à noite aí, tem idoso aí que tá, porra, malha, faz exercício, os caras, melhor que o Jardim que dorme o dia todo aí, porra. É sério, vamos lá. Então, cara, hoje o Brasil é um país jovem, mas que está se encaminhando para o envelhecimento. E só para nós finalizarmos, galera, tá? E ainda falando em população brasileira, saiu uma pesquisa do IBGE, ela já tem alguns anos aí, cara, não sei precisar o ano que essa pesquisa saiu, mas ela ainda é resultante, tá, do censo de 2010. Ela saiu após 2010 aí, beleza? Então, o que vai acontecer? A família brasileira hoje, tá? Ela é constituída basicamente pela famosa ideia do meus, seus, nossos. O que significa isso?
significa dizer que a grande parte das famílias brasileiras hoje, tá, elas são constituídas por homens e mulheres que, saindo de relacionamentos anteriores, eles já tiveram filhos. Então, no caso, hoje, a família brasileira, grande parte dos casamentos, grande parte das famílias hoje, elas são constituídas por um homem que já foi casado e já traz um filho de um relacionamento anterior, com uma mulher que já foi casada e também já traz um filho de um relacionamento anterior. Isso, tanto que saiu até numa prova, numa questão de concurso aí, tá? A nova família brasileira, meus, seus, nossos, tá certo? Então, isso é uma informação que eu, vi numa questão, fui procurar, saiu, né, numa pesquisa pelo IBGE, foi divulgada, tá? Eu achei interessante essa informação, então não custa observar isso aí. Tranquilo, galera? Até aí, alguma pergunta? Já dá para a gente resolver, dá para resolver exercício aí? Alan, tu ia perguntar alguma coisa, Alan? Não, achei interessante essa pesquisa aí do IBGE, que realmente muitos casais hoje saem do relacionamento e já casa com outro, né, tem filho, e sai do outro, e sai pro outro, exato. Assim vai, né? Geralmente os dois, cara, já têm filhos aí, né? E isso não serve só para uma união, tá? Entre casais héteros, inclusive os próprios casais. Os casais. Não, é sério, tô falando sério, pô. Os casais homoafetivos também. Tem muita gente que acaba casando, né? Arruma um parceiro ou parceira, no caso, os casais homoafetivos, de qualquer. Não importa a composição, já trazem filhos de relacionamentos anteriores. Então, isso é interessante. Beleza? Pode ser questão de prova, nunca se sabe, né? Galera, então vamos lá. Observando isso aí, cara, vamos matar aqui umas questões para a gente fixar o conteúdo. Essa apostila, pelo menos, eu já coloquei, enumerei as páginas aí. Galera, observa aí, cara. Pega para mim, por favor, a questão 5, tá? A questão 5, beleza? É uma questão de 2019, tá certo? E é uma questão, bem atual. Ela fala o seguinte, já estão de posse da apostila aí? Sim. Os demais aí? Sim, mas... Então vamos lá. Apostila de população brasileira, mais precisamente a página 8, questão 9, né? Desculpa, questão 5, foi mal. Tá? Questão 5, foi mal. Tá. A questão que é de 2019, eu acabei confundindo aqui. Então vamos lá. O IBGE divulga hoje as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Estima-se que o Brasil tenha 210 milhões de habitantes, né? 210 milhões e 100 mil, esse é o exato. E uma taxa de crescimento populacional de 0,79 ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período de 2017 a 2018, conforme a projeção da população de 2018. Uma consideração correta dessa afirmativa anunciada pelo IBGE é: letra A população brasileira está diminuindo. Letra B, o município de São Paulo deixou de ser o mais populoso do país. Letra C, os 3 estados mais populosos do país localizam-se na região sudeste. Letra D, o Acre é o estado menos populoso. E letra E, São Paulo é o estado que tem o maior número de regiões metropolitanas. Senhores, observando a questão, o que os senhores marcariam? Rio de Janeiro, São Paulo. Ele não especificou nenhum estado, né, pô? Não especificou. Ele cobra conhecimento teu aí. Questãozinha dá para bater cabeça aí, né? Ele só disse que
englobou todos os municípios, né? Uma porra de municípios. Exato. Agora tem que saber qual estado que tem município, né? Vamos lá. Tentar resolver com vocês aí. Peraí, deixa a gente... Vocês têm 2 minutos para resolver isso aí. Beleza. Oi? Ah, sim. Que fase, hein? Acontece, cara. Eu marcaria C. Eu também fiquei na C, mas... Dizem que a população brasileira está diminuindo. Isso aí é porque o senhor explicou, né, professor, que a população não está diminuindo, né? Olha só, vamos lá. Ele coloca o seguinte. Eu vou na letra... Ele fala, cara... Letra A. Ele fala que a população brasileira está crescendo no ritmo de 0,79. Isso aí, isso aí faz alusão àquilo que eu expliquei para vocês. A população ainda cresce acima de 0, ou seja, reduziu o ritmo de crescimento, mas ela continua crescendo, então não significa dizer que a população está diminuindo. Tanto que nesse momento da história, o Brasil tinha 210 milhões, hoje o Brasil tem 213, ou seja, essa pesquisa de 2019, nós estamos em 2021, ou seja, houve um incremento de 3 milhões de habitantes, ou seja, tínhamos 210, hoje temos 213. Ela continua crescendo, só que no ritmo mais lento. Logo, já não cabe a letra A. Sim. Já não cabe a letra A. Vamos lá. Então, resolvei. Senhores, também não, né? O município de São Paulo deixou de ser o mais populoso. Galera, também não. Isso aí tá claro que não é. Senhores, São Paulo é o estado que tem o maior número de regiões metropolitanas. Porra, mas a questão fala sobre população. Então, senhores, a alternativa a ser marcada é a letra C. Os 3 estados mais populosos do país localizam-se na região sudeste, galera. Porra, é gente pra caramba ali. Beleza? É uma questão que ela abre muita brecha ali, cara. Ela abre brecha pra caramba. Então é importante observar isso aí. Uma questãozinha interessante. Beleza? Agora... Você é o terceiro estado, Paulo. No caso, nós temos São Paulo, Rio, Minas. Minas Gerais. Sim. Beleza? Galera, para nós fecharmos aí, bora matar mais uma aí, cara. Senhores, pega para mim, por favor. Deixa eu pegar uma questão aqui bem simples. Cara, tem uma questão aqui que é bem interessante, cara. Pega para mim, por favor, a questão número 15. 10. Tá? Quer fazer a 10, Alan? Quer fazer a 10, Alan? Bora fazer a 10, você que manda, cara. Beleza, questão 10. Tá? Uma prova que caiu ano passado, uma questão que caiu ano passado, em 2020, na banca Cepcom, acho que é isso. 2020. Tá? Uma questão que caiu na Paraíba, cara. Vamos lá, questão 10. Vamos lá. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre a dinâmica populacional apontam para um declínio da fecundidade, como demonstrativo abaixo. Aí ele coloca aí, galera, taxa de fecundidade. Né? Observa aí, ó, taxa de fecundidade. Ainda bem que nessa questão ele coloca aí, ó, filhos por mulher. Tem questão que não coloca não, cara. Tu é obrigado a saber o que é taxa de fecundidade. Nessa, pelo menos, o elaborador da questão disse que fecundidade é filhos por mulher. Beleza. Não é todo mundo que coloca, não. Não é todo elaborador de questão que coloca esse tipo de informação, não. Mas vamos lá. Vocês já sabem que é filhos por mulher. Então, senhores, observem aí, por favor. Nós vamos ter essa
esse gráfico, né? E nesse gráfico ele faz uma comparação entre o ano de 2006 e o ano de 2018. Em 2006, a média está um pouco mais de 2 filhos por mulher, mas esse número vem caindo. E em 2018, esse número está abaixo de 2 filhos por mulher, está 1,8, eu acho, 1,9, por aí. Como ele não coloca números, ele só mostra que ficou abaixo de 2, então eu já sei que houve uma redução da taxa de fecundidade. Só olhando para o gráfico, eu já sei isso. E só para deixar claro, galera, na última prova para PM que teve para soldado da PM, pelo menos 3 questões envolveram gráficos, tá? 3 questões envolveram gráficos. Então, é bem interessante resolver questões que envolvam gráficos. Isso é bem comum em prova de concurso público. Vamos dar uma olhada nisso aí. Para você que está assistindo essa aula pelo YouTube, depois eu disponibilizo essas questões que eu estou resolvendo aqui. Vai ficar anexado no primeiro comentário. Vamos lá. Atenta aí. Feita a análise do quadro, indique a alternativa que apresenta a correta avaliação. Galera, são 23h45. 23h47 eu volto para resolver essa questão. É só o tempo que eu busco uma água ali. Beleza? Beleza. Fala, galera. Conseguiram matar? Professor, eu marquei letra E, isso aí. Letra E também. Vamos lá. Eu não cheguei a resolver essa questão ainda. Mas eu fiquei entre E e D. Beleza, galera. Eu vou resolver junto com vocês agora. Eu mesmo não cheguei a resolver essa questão ainda, então eu não tenho o gabarito dela. Mas vamos lá. Letra E. Todo mundo está no mesmo barco aqui. Vamos lá. Feita a análise do quadro, indica a alternativa que apresenta correta a avaliação. Vamos começar pela letra que vocês marcaram, letra E. A taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos por uma mulher tem ao longo da vida, apresentou queda entre os anos de 2006 e 2018 e pode estar atrelado a políticas públicas de educação sexual e o uso de métodos contraceptivos, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, entre outros aspectos. Senhores, faz sentido. Eu faço só uma ressalva aqui, mas eu vou deixar para fazer no final. Por desencargo de consciência, eu vou ler as demais. Tá? A letra E está fazendo muito sentido. Letra A. A taxa apresentada é homogênea para todas as regiões do Brasil. Mentira. Regiões mais urbanizadas são regiões que apresentam uma menor fecundidade. Regiões menos urbanizadas são regiões que apresentam maior taxa de fecundidade. Então, não é homogênea para todas as regiões. A letra A está incorreta. Tá? Eu não sei qual é a alternativa correta ainda, mas eu sei que a A não é. Letra B. Entre os anos de 2006 até 2018, a taxa de fecundidade se manteve a mesma. Outro erro, nós vimos que ela teve uma redução. Errado.
Letra C. A taxa de fecundidade é a diferença entre nascimentos e mortes. Errado. Acabei de falar para os senhores que a diferença entre nascimentos e óbitos, no caso, as mortes, o nome disso se chama crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. Então, não é a letra C. Letra D. Em 2006, a taxa de fecundidade registrada foi de 2 filhos por mulher. Média essa suficiente para a reposição populacional de jovens economicamente ativos para o mercado de trabalho. Senhores, a taxa está acima de 2, só para deixar claro, no gráfico mostra isso. E, galera, é suficiente para a reposição populacional? Nem tanto. Então, senhores, a alternativa a ser marcada é a letra E. Tá? A taxa de fecundidade, que é a estimativa do número médio de filhos por mulher, tem ao longo da vida. O mais correto seria ao longo da idade fértil, né? Mas eu vou considerar isso aí. Apresentou uma queda entre os anos 2006 e 2018 e pode estar atrelado a políticas públicas de educação sexual, correto, né? O uso de métodos contraceptivos, correto. Maior inserção da mulher no mercado de trabalho, correto, entre outros aspectos. Senhores, letra E, pode marcar sem medo aí, beleza? Então, galera, do mais é isso, tá? Essa apostila de vocês, ela contém 19 questões, tá? Apesar de ir até o número 26, é porque eu não quis renumerar, então eu fui pegando lá no questões de concursos, tá? A questão 1, a 2 eu eliminei porque eu achei nada a ver, botei a 3, fiz a 4, a 5, a 6, a 7 eu não coloquei, tipo assim. Então, fiz mais ou menos nesse formato. Então, vai até a questão 26, mas se você somar tudo, dá 19 questões. Tá? Resolvam, tá? E acima de tudo, galera, eu quero que vocês entendam que não é a quantidade de questões, tá, que vai te fazer virar fera no assunto, mas a qualidade. Então, assim, se você conseguir resolver uma quantidade gigantesca, ótimo, tá? Mérito seu. Mas se você conseguir resolver 5 questões, mas entender essas 5, porra, beleza, tu já tá meio caminho andado. Sobrou tempo, resolve mais 5. E conseguiu entender essas 5, porra, beleza, mantém esse ritmo. Resolve mais 5, resolveu essas outras 5 e entendeu, porra, tu já resolveu 15, mas a tua meta foi 5. O restante, tá, é lucro, tá? Então, resolve a questão e entende. Resolveu e entendeu, porra, tu já tá à frente de muitos candidatos aí. Eu mesmo, antes de começar essa aula com vocês, eu estava resolvendo questões aqui de direito penal, mais precisamente a parte de lei penal no tempo. Então, porra, estava resolvendo 5 questões, dessas 5, estava até brincando aqui com minha irmã, estava conversando com ela pelo WhatsApp, também estava conversando com uma amiga minha, e estava falando que eu consegui das 5 questões, eu resolvi as 5, errei 4 e acertei só uma. E ainda nem sei por que eu acertei essa uma, eu estou investigando aqui. Porra, depois de resolver mais 5, já acertei 3. Depois de resolver mais 5, já acertei 4. Ou seja, então a gente vai ganhando aí com o tempo. Então, galera, vamos manter a qualidade na resolução. Tá? Daqui a pouco eu mando o gabarito para vocês de questões agrícolas e agrárias. E amanhã eu já quero mandar para vocês o gabarito dessa apostila de questões população brasileira. Beleza? Galera, outra questão que eu quero trabalhar com vocês. Eu mandei para vocês hoje uma mensagem no grupo, para vocês que são meus alunos, mandei uma mensagem se vocês conseguiram organizar um cronograma de estudo e, mais importante, se estão conseguindo cumprir esse cronograma. Como é que está a vida de vocês, cara? O edital tá para ser lançado aí. Eu mestre só viu a situação lá do voto lá, que os caras querem botar para nível superior, na soldado. Não, isso não... esses caras aí. Alan, eu cheguei a ver, comentei eu acho que foi com o Jardim, eu cheguei a comentar essa situação. Provavelmente nesse concurso não vai passar. Ou seja, vai para soldado. Não, pois é, para soldado. Foi com nível médio, pô. Por certeza que vai ser superior, pô. Tá doido, né? Não, pois é, para oficial, tudo indica que vai ser nível superior. Para oficial, mas para soldado vai ser nível médio. Mas talvez esse seja o último concurso que vai cobrar nível médio. O próximo já vai cobrar nível superior, entendeu? Acredito eu. Um dia a Polícia Civil cobrou nível médio,
depois mudou para superior. Então, eu acredito que esse seja o último para soldado a nível médio. O próximo já vai ser superior. E oficial, esse, eu acho que já não vai ter vaga mais para nível médio, só superior. Mas, com o tempo, tudo vai mudando. Antes de começar essa aula com vocês, eu estava buscando aqui algumas informações, lendo notícias aleatórias, e estava vendo um projeto de lei na Bahia que versa sobre o TAF, a prova da civil, ou seja, na Bahia tem um projeto de lei que está tramitando lá que visa tirar o teste de aptidão física da prova da Polícia Civil, ou seja, passou, parceiro, no teste de aptidão intelectual, que é a prova em si, né? Pronto, tá aprovado. Tá doido, mano. Tô te falando. Mas assim, É uma vergonha, pô. Tá doido. mas isso para Todas as polícias, pô. mas isso para Por mais polícia que seja uma polícia só investigativa, pô. Uhum. Ele tá em forma. A Polícia Civil é uma polícia judiciária, no caso, né? Ou seja, caráter investigativo. Então, os caras pensaram, porra, no combate ostensivamente o crime, pode estar gordinho que não tem problema, não. Esse eu acho que foi o raciocínio do cara que elaborou o projeto de lei. Mas também não significa dizer que vai passar. É um projeto de lei, tudo pode acontecer. É a mesma coisa aqui, Alan. Pode ficar despreocupado aí. Acho que não vai passar, não, cara. Beleza? Vai ser a votação aqui dia 27, é terça-feira. Acredito, eu tô por fora, não, tô por fora. Vou procurar saber aí, eu te informo aí. Beleza? Não, mas eu acho que não passa não, cara. Mas eu acho que não passa não. Acredito que não também. Galera, amanhã eu tô mandando para vocês aí o conteúdo e eu acho que daqui para sábado eu já tô mandando a próxima apostila, que já vai ser uma apostila de geografia regional, tá? Eu vou trabalhar com processo. Não, eu vou começar com um outro, Alan. Eu vou falar sobre projetos de ocupação da Amazônia, vetores que facilitaram a ocupação da nossa região. Vamos trabalhar um pouco de geografia regional aí, beleza? Beleza, mas... Então, galera, por hoje eu encerro por aqui. É sempre uma satisfação estar com os senhores e qualquer coisa, galera, não hesitem em mandar as perguntas de vocês, não hesitem em mandar as dúvidas de vocês aí, beleza? Abraço, boa noite, bom estudo. E, galera, mais uma vez, tu vai fazer uma viagem daqui para Figueiredo, tu não precisa enxergar o caminho todo, tu precisa enxergar somente os 100 metros que você precisa avançar nessa estrada. Então, de pouco em pouco, resolvendo poucos exercícios, mas com regularidade, você consegue ficar apto a resolver uma prova de polícia militar, de bombeiro militar ou até mesmo polícia civil, tá certo? Então, sempre mantendo a regularidade nos estudos. E, mais uma vez, não hesitem em mandar suas perguntas, não hesitem em mandar suas dúvidas. São poucos os alunos que mandam as dúvidas, cara, mas aquela velha história. Posso ajudar quem me procura. Quem não me procura, como eu sempre falo, eu carrego 2 comigo, nenhuma é de cristal. Se tu não mandar tua dúvida, parceiro, não tem como te ajudar. Beleza? Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Quem ia perguntar aí, cara? Alguém ia perguntar alguma coisa? Era tu, Barroncas? Não. Era tu, Jardim? Tô tranquilo. Não, pô. Não, mas... Então beleza, galera. Boa noite aí, cara. Bom final de quinta-feira aí. Abraço. Boa noite a todos. Valeu. Ui. Show. Vamos lá. E você, galera, vocês do YouTube acompanharam essa aula, estava transmitindo numa outra plataforma para os meus alunos e segue no canal, te inscreve, marca, ativa o sininho para que você fique por dentro das novas aulas que vão aparecendo no canal. Beleza? Algumas das questões que eu resolvi em aula e outras mais vão estar disponíveis no primeiro link do comentário. Valeu, abraço.